Olá, meus amigos e minhas amigas, senhores e senhoras, leitores e leitoras do Portal na Amazônia, sejam muito bem-vindos a mais um Fatos e Opinião aqui pelo nosso canal do Portal na Amazônia no YouTube, né? O portal que mais cresce no nosso Amazonas. Obrigado a você, né, que todos os dias acompanha todo o nosso trabalho nas páginas de portalnaamazônia.com.br e pelas nossas redes sociais. Para você que acompanha a gente aqui pelo YouTube, né? Hoje vamos falar de futebol, né? Do Campeonato Brasileiro Séries C e D, né? E mostrar tudo aí sobre os clubes do estado do Amazonas, os nossos representantes no Campeonato Brasileiro. Bom, na quarta-feira, meus amigos e minhas amigas, o nosso Amazonas, a nossa onça pintada, empatou em 0-0 com o Botafogo da Paraíba, né? Vou mostrar para vocês aí a matéria aí nas páginas do portalnaamazônia.com.br, tá certo? O Amazonas empatou com uma atuação muito boa do goleiro Mota, goleiro, né, da equipe paraibana, que realmente fechou o gol. O Amazonas jogou bem, apesar do segundo tempo ali, o clube amazonense, e tanto, né, as duas equipes estavam ali meio morno, ficou um jogo meio morno, mas o Luan acertou uma bolaça na trave, aquela se vai no gol, realmente o Mota não tinha como defender. O Amazonas fez um jogo consistente, porém não teve a felicidade de fazer o gol, né? Dessa vez, né, o artilheiro Sassá não conseguiu, né, marcar, mas o Amazonas tá aí, empatou, levou um ponto. É ruim, tem um lado ruim da gente não fazer os 3 pontos, principalmente jogando em casa, né? Mas o Amazonas está ocupando aí a 5ª colocação com esse empate, né, diante aí do Botafogo da Paraíba. Bom, e eu quero lembrar para vocês também que aí o Manaus, que jogou ontem, ainda pela Série C, Manaus, né, enfrentou o CSA de Alagoas, né? O Manaus perdeu, né? Apesar de ter feito 1-0, Manaus abriu o placar, né? Mas levou 2 gols, né? Ali do time do Tomás Bastos e Gabriel Taliari, né, que fizeram os gols lá para o CSA, né, apesar do Douglas ter aberto o placar aí. Mas, infelizmente, voltamos com uma derrota lá de Alagoas, né? O Manaus agora ocupa a 11ª posição na tabela da Série C do Campeonato Brasileiro, né? Então é muito importante pontuar. Infelizmente, foi uma derrota aí amarga para o Gavião do Norte, né? Eu quero lembrar para vocês, agora podemos falar, já que falamos de Amazonas e Manaus, né? Amazonas e Manaus fazem o clássico da rodada, né, amanhã. Então, amanhã Amazonas e Manaus se enfrentam, né, pela 7ª rodada, né, da Série C do Campeonato Brasileiro, lá no Carlos Amit, às 15 horas. Né? Então, torcedores amazonenses, vamos fazer uma festa bonita amanhã, torcer para o seu time. Para você que não torce nem por Amazonas, nem por Manaus, vamos fazer um coro bonito ali, fazer ver um bom jogo, os representantes, né, amazonenses no Campeonato Brasileiro da Série C. É importante a sua participação, né? Que dê tudo certinho, que vença o melhor. Manaus precisa muito pontuar, então Manaus está precisando, deve ir para cima. A Série C do Campeonato Brasileiro, quando você perde um jogo, quando você perde pontos, os outros logo vão passando. É muito fácil você sair assim da 4ª posição para a 9ª, né, apenas numa rodada. Então o Manaus deve vir forte contra o Amazonas, e o Amazonas quer subir na tabela, quer ficar entre os primeiros colocados, né? Então vamos lá, estaremos lá para um jogão, para esse clássico do Amazonas no Campeonato Brasileiro, entre a Onça Pintada e o Gavião do Norte, tá certo, meus amigos? Bom,
Na quinta, agora nós vamos para a Série D, que o Nacional jogou, o Nacional empatou, né? Vamos ver aqui o Nacional. Nacional empatou contra o Marabá, lá no Pará, né? Ontem. O técnico Cavalo, né, comemorou o empate, né, e afirmou aí que teve uma grande dificuldade com relação à arbitragem, né. Realmente a arbitragem foi um tanto confusa, né, o Nacional abriu o placar, inclusive, né, mas o Marabá empatou com um pênalti, né. Apesar de que o Marabá havia perdido um pênalti, o Jonathan segurou um pênalti ali da equipe paraense. Mas, né, o Nacional levou esse gol, poderia ter voltado para Manaus com esses 3 pontos, mas foi uma boa partida que fez o Nacional. Eu acho que nós estamos vendo o Nacional numa crescente. O Nacional continua líder do seu grupo, isso é muito importante, se manter na dianteira ali, né, porque principalmente quando se joga fora, trazer um ponto lá do Pará foi importante, né? Mas é assim, eu vejo um Nacional que ainda tem ali as suas falhas, mas é um time que está numa crescente. É muito natural, meus amigos e minhas amigas, né? Que um clube, ele está ali se formando, tem gente se conhecendo, então é o dia a dia que vai fazer do Nacional, né, chegar a angariar aí melhores colocações, né? Nós estamos na torcida e quero abrir aspas aqui para o João Carlos Cavalo, técnico do Nacional, né, que disse, olha, abre aspas aí para o Cavalo, nos comportamos bem e não sofremos quase nenhuma pressão. A grande dificuldade foi a arbitragem. 2 pênaltis inexistentes e um a nosso favor que ele deveria ter dado, né? Fecha aspas aí para o João Carlos Cavalo, técnico do Leão da Vila, não é, meus amigos? E mais uma vez, Jonathan fez um belo jogo. O goleiro Jonathan é indiscutível, né? Falar do Jonathan, sempre um belíssimo goleiro, né? O Nacional agora tem 13 pontos e continua aí na liderança, né? E o Águia, que é o vice-líder aí dessa chave na Série D do Campeonato Brasileiro. E veio o nosso Princesa, né? Princesa dos Solimões, Princesa de Manacapuru, né? Que deu uma goleada ontem, né? O Tubarão aplicou 5-0 no Maitá do Acre e chegou a 8 pontos, né? A Princesa aplicou uma goleada ontem, nessa quinta-feira, lá no estádio Gilberto Mestrinho, o Gilbertão, lá em Manacapuru, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Com o resultado, o Tubarão de Manacapuru chega a 8 pontos e entra no G4 do grupo A1 da competição. Os gols do jogo, né, que teve um pênalti perdido para cada lado, foram marcados por Koff, Dedê, Eric, Marcelinho e Luquinha. Bom, meus amigos, vamos ver a tabela. Eu quero mostrar aqui para vocês. Cadê a tabela aqui? Você tem que mostrar a tabela da Série C. Vamos primeiro estar falando aqui, mas vamos aí para a Série C, né? Que mostra ali o Amazonas em quinto, né? Agora vamos mudar a página aí que eu quero mostrar para vocês o Manaus, que está ali na 11ª colocação, tá certo? Agora deixa eu ver aqui, vamos achar. Quero achar aqui a Série C, ou a Série D, estava falando de Nacional e Princesa. Nacional tem 13 pontos, né? 13 pontos ali em primeiro, seguido do Águia, né? Que empatou ontem com o Nacional. A Tunaluso, né? Vem logo atrás ali com 9. O Princesa, 4º lugar aí com 8, com essa goleada ontem lá em Manacapuru, né? O São Raimundo de Roraima tem o mesmo ponto aí do Princesa, mas o Princesa está aí no saldo. O Maitá com 7 pontos em sexto. O São Francisco com 6. E o Trem lá do Amapá com 4. Fecha aí o grupo A, né, do Campeonato Brasileiro Série D. Tá certo, meus amigos e minhas amigas?
Então, né, quero lembrar para vocês aí, hein? Mais uma vez, hein? Clássico amanhã, 15 horas no Carlos Amit, estaremos lá. E vocês sabem, né? Depois do jogo, vamos trazer tudo aqui para vocês desse clássico, todas as informações do futebol amazonense no Brasileirão Séries C e D. Meus amigos e minhas amigas, um grande abraço. Tchau, tchau.